Oi, Júlia. Ei, Vitória, tudo bem? Nossa, eu acabei de ter uma notícia meio pai aqui, aí eu tô meio... Uma casa que pegou fogo de uma pessoa que eu conheço, aí, sabe? Nossa, É uma casa que era da minha mãe, a minha mãe vendeu para uma pessoa, essa pessoa vendeu para minha tia, e aí a minha tia tinha alugado para uma pessoa, mas, tipo assim, a casa é da minha tia, entendeu? Aí pegou fogo agora. Ele tá pedindo pra entrar, vou aceitar aqui, tá? beleza. Fala, José, boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Boa Boa tarde, tudo tarde. bem? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, José, eu acredito que essa é a primeira reunião que estou fazendo contigo. Primeiramente, Sim, prazer. Sou o Júlio, coordenador de squad aqui da V4, né? E tô aqui para a gente trocar uma ideia sobre o projeto, para a gente conseguir ter uma assertividade maior, entender no que mais a gente pode ajudar vocês nessa questão, até mesmo na entrega do site, por algumas coisas que a Vitória me adiantou e tudo mais. A gente conversando aqui, José, identificou alguns pontos que podem ajudar você a ter realmente uma melhora na comunicação do site e a gente conseguir ter uma entrega mais assertiva de tudo que está sendo feito. Acredito certo. que isso vai fazer muito sentido para vocês. Eu não tenho acompanhado muito lá no grupo da AMAT, que são meio corrido, né? Sim. Mas aí vocês podem me mostrar aí que eu posso ajudar, né? Claro, vamos lá. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, só para entender onde que a gente viu esses gaps de oportunidade, né, para ajudar vocês, para a gente conseguir ter mais retorno realmente de pessoas, para a gente conseguir chegar no foco onde vocês realmente precisam. Então, eu estava comentando com a Vitória, para a gente conseguir trazer mais pessoas associadas para a associação, a gente precisa ter algum benefício mais claro para eles. Hum, Aí, eu queria entender contigo quais são os principais benefícios que o minerador, por exemplo, ele tem ao ser sócio da AMAT, por exemplo. uhum. Eu acho que o principal benefício é defender o setor, principalmente em relação às questões legais. A gente tem um exemplo que é bem interessante que ocorreu. Eu não sei precisar assim os termos corretos, depois a gente pode até aprofundar isso, se vocês acharem interessante. Claro. Mas a MAT hoje ela está presente na presidência de vários conselhos de bacia no país, né? Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, por conta disso, ela está acompanhando ali diretamente as mudanças no setor, principalmente em relação às questões legais. E o que aconteceu já, não sei exatamente quando, mas acho que tem uns 2, 3 anos, teve, por exemplo, uma mudança na legislação referente à questão dos impostos que eram cobrados referente à água termal, que era a CEFEM. E aí a MAT entrou com pedidos e oficializou solicitando ali, defendendo uma tarifa menor da CEFEM para a água termal. E ela conseguiu uma redução da CEFEM com a água termal, né? Então, é uma legislação nacional e ela conseguiu articular ali dentro, né? Por estar ali dentro do setor acompanhando e o minerador em geral, até quem não faz parte da AMAT, conseguiu uma redução aí desse imposto que é a CEFEM da água termal. Então, acho que o principal benefício é esse, defender o setor e ficar antenado ali em relação às mudanças de legislação que talvez podem onerar um pouco o setor. Acho que esse, com certeza, ao meu ver, é o maior benefício. Digo isso porque o empreendedor sempre pensa no financeiro, né? Agora, o Claro. segundo benefício é em relação à proteção ambiental, desenvolvimento de pesquisa, buscar tecnologias para atender o setor, né? Mas nem sempre as pessoas veem isso como positivo se não for gerar economia. Falando aqui É, entre nós, né? A gente não pode escrever isso, né? não, exatamente. E querendo ou não, as pessoas elas veem tudo que é muito direto, né? Porque assim, o desenvolvimento de tecnologia é uma coisa que demora anos e
a parte de segurança que é trago para as pessoas é uma coisa imediata. Então, por exemplo, o associado que faz parte da AMAT, ele tem a segurança de que ele está sendo defendido na parte de mineradora, vamos supor. Pelo que eu entendi, o seu público ideal, o público que você busca alcançar é o minerador, que ele está procurando uma fonte de água termal para talvez explorar ela de forma monetária, mas precisa de adequação nos tributos para conseguir realmente ter tarifa que faça sentido, e a AMAT faz essa ponte. Um Não é resumo nem o geral que seria está quase isso. procurando, mas acho que o minerador também que já possui uma fonte de água termal, tem muito ali em Olímpia, tem vários outros, né? E às vezes ele vai conseguir ter um network, um, um local para poder explorar soluções, né? Por exemplo, eu tive aqui uma demanda ambiental, estão exigindo que eu trate a água depois da piscina. A MAT ela já passou por tudo isso, ela vai encurtar caminhos, né, para poder auxiliar esse minerador a resolver questões legais que surgem, que são desafios no setor. Então, vem muita questão ambiental ou questão técnica, né, do próprio setor de mineração, com sanções, com multas e etc., que às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. E os mineradores da AMAT meio que já se uniram e passam por isso todo dia. Então, você tem ali quase que uma consultoria para poder encurtar esses caminhos e buscar soluções mais econômicas, né? Você não vai digitar lá Entendi. no Google, estação de tratamento para água de piscina. Às vezes a AMAT tem um caminho para falar, olha, aqui em Caldas já tivemos essa experiência, aconteceu assim, a gente procurou o Ministério Público, fez de tal forma e a gente conseguiu resolver e economizamos tanto, ou transformamos isso em uma alternativa que gerou recurso. Entendi. Que a gente está pensando em melhorar essa questão da headline aqui, que a gente chama, né? Uhum. Para ser mais atrativa para a pessoa realmente que faça sentido. Então, talvez faça parte de uma associação que defende os direitos e tributos da parte mineradora ou alguma coisa nesse sentido. Estou falando aqui Entendi. abertamente, a gente vai estudar ao certo o que colocar, tá? Mas é só realmente para conseguir entender como que a gente pode deixar isso mais chamativo. Aí, quando a gente estava montando aqui algumas estimativas do site, surgiu uma dúvida. Para ser sócio, tem alguma coparticipação? Como que funciona? Tem cada associado, ele paga uma mensalidade para a MAT, né, para suprir esses custos, né? Hoje, por exemplo, para participar desses conselhos, tem pessoas que ficam viajando, vão para Brasília, vão para as reuniões e tudo mais, né? E as pessoas elas ganham salários para poder estarem por conta ali, né, de estar vigiando o setor. Além Claro, disso, no caso aqui de Caldas, tem duas taxas, tem a taxa associativa e tem uma taxa de pesquisa. Mas aí, por exemplo, a pesquisa que é desenvolvida em Caldas Novas, só o associado de Caldas Novas que paga. entendi. Eu não sei o E valor dessa taxa, a gente tinha que ver com a tá, Vivian. sim. Aí uma dúvida que surgiu também vocês são voltados só para o sistema da parte termal, mas não é qualquer outro tipo de mineradora, por exemplo. Se for Não. não, é mais termal mesmo, É né? água termal. A água termal, ela é considerada um minério pela legislação no Brasil. Então, é mais focado para mineradoras de água termal, que normalmente são os clubes que possuem água termal. Tem vários aí no Brasil, né? Entendi. Que aí, no caso, surgiu essa dúvida, porque quando se trata de o termo minerador é um termo muito abrangente, né? Ele pega tanto a parte de minério de ferro, por exemplo, ou É, minério de extração da terra, de uma forma geral. Aí me surgiu a dúvida em questão de fontes de águas normais, né? Digamos assim. uhum, Por exemplo, eu até citei com a Vitória a questão da coca. Vamos supor que ela tem uhum, dentro do Brasil diversas fontes de água mineral, no caso, né, que não seria uhum. a termal, que eles fornecem para vários lugares do Brasil. Então, vamos supor que nem, por exemplo, eu estou em Minas, a coca da minha região, ela tem uma fonte mineral que produz Tem. a água da minha região.
Então, não Também ia é ser excessivamente. considerada uma água mineral, mas ela não é termal, o foco é bem diferente, porque a termal, no caso da mate, ela é muito focada para balneoterapia, para você colocar na piscina, a pessoa ir lá, tomar banho, relaxar, descansar, né? E aí esses outros mineradores, as engarrafadoras, elas vão estar muito focadas em comércio mesmo da água, né? Apesar de ter uma similaridade ali dentro da legislação, a própria CEFEM mesmo, que eu te comentei, que é o imposto que a MAT conseguiu reduzir, né, através dessas articulações, né, políticas e tudo mais, lá na lei ressalva, é CEFEM para a água termal, né, Entendi. porque tem Não, a não CEFEM entra nas para a outras água águas. mineral. Apesar da água termal também ser uma água mineral, são usos muito distintos, elas são tratadas. Inclusive, não existia distinção na legislação. A AMAT conseguiu colocar essa distinção. Porque você não pode cobrar da mesma forma, né? Um minerador de água termal, por exemplo, vende 1.000 litros de água por R$ 8. E a Coca vende 500 ml de água por 50 centavos. Então, né, é, a AMAT, ela entra muito, né, nesse quesito de defender o setor, de colocar o setor, né, ali nos bastidores para poder estar regularizado da forma como tem que ser. Não, isso é muito legal, porque assim, a gente estava até conversando internamente para saber como que a gente poderia melhorar algumas questões de comunicação, certo? Até para ajudar vocês nisso e também para entender realmente essa diferenciação, porque, vamos supor, José, para a gente, quando a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, a gente vê que para o mercado, fora da nossa conversa aqui, água é água. Então, Uhum, assim, quando a gente faz uma pesquisa, não tem muita essa diferenciação para todos eles, que nem você mesmo disse. É tudo água mineral. Então, uhum, acaba que não faz muito sentido. E o foco da nossa conversa é realmente comunicar com a pessoa que ela vai ser a responsável por alguma fonte de água termal. Ou alguém que tem, digamos assim, um clube em Caldas ou alguma coisa nesse sentido, sabe? uhum. E tem alguns outros lugares do Brasil que você conheça que tem fontes de águas termais que são mais fortes? Tem Olímpia, é muito forte. Olímpia, Olímpia, né? São uhum, Paulo? São Paulo. Tem. Tem até um pessoal que ele é cliente, no caso meu, da Geometric, né? Outra empresa que eu tenho. E eles estão em Santa Fé do Sul, aliás, Santa Clara do Oeste, em São Paulo. Eu vi também, a gente está fazendo um serviço em Sorocaba. Eu vi que tem um clube lá que tá para inaugurar, a previsão é 2026, e eles usam o nome de Termas. Ah, já teve Então, termas aqui na minha região, então, você é de onde? de Uberlândia, mas não, eu Tá. acredito que não era termal, era só o nome mesmo, Clube É, Termas, Termas do Triângulo que chamava. às vezes até eles conseguiram uma água ali do aquífero Guarani, que é esse que tem aí em vários locais, né? E é termal. Não sei se ele passa aí por Uberlândia, mas eu acredito que tem um pedaço. Mas assim, talvez pesquisar na internet esses clubes termas, né? Que usa o nome termas. Normalmente quando usa termas é termal. E para efeito de talvez de anúncio e tudo mais, talvez se a gente usar a palavra mineração ou mineradora, vai confundir demais, igual você falou. Às vezes o Sim, cara que minera ferro, nióbio, vai achar a mate não é o objetivo. Então talvez se utilizar assim, usuário de água termal, produtor de água termal, né? Você possui águas termal, você usa água termal, tirar um pouco mineradora, porque o minerador eu acho que é mais questão de legislação, porque é completamente diferente a mina de ferro de uma empresa mineradora de água termal, né? exato. Então a É, gente está meio quando, misturado, mas é muito diferente, né? quando eu vi o termo minerador, eu já pensei, cara, como é que é feito? Aí eu já comecei, a minha cabeça começou a bater um monte de coisa assim. Eu já pensei em alguém Uhum. indo atrás literalmente de uma fonte como se fosse um minerador mesmo, que é a pessoa que vai atrás do minério, né? Sim, Porque, querendo ou não, a fonte de água, ela tem uma ponte no minério porque ela vem de uma pedra, né? Literalmente. Ela é. vem. Assim, não, 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 eu sou meio leigo nessa questão, então se Uhum. eu falar alguma abobrinha aqui, me É um fala. recurso natural, né? Vem ali do subsolo, está relacionado ali com Exato. a natureza, né?
Exato, então assim, é uma coisa que quando eu vi como leigo, no caso, ficou um pouco estranho para mim, por isso que a gente está fazendo essa reunião, para entender a sua visão, José. Prefere como José ou Fábio? Tanto faz o que ficar mais Tanto faz? fonético. Porque assim, a gente precisa trazer essa visão para ficar extremamente claro com quem que a gente está falando. Então, por isso que eu quero entender de você que está vivendo aí, Uhum. respirando esse ambiente todo momento, que aí a gente consegue ter uma assertividade maior dentro de tudo que está sendo feito. Então, essa questão aqui da preservação e qualidade, pesquisa e desenvolvimento e sustentabilidade, beleza, seria interessante bater também na tecla na questão da defesa, né, de que vocês Isso. defendem O setor, totalmente né? o setor. Defendemos o setor, estamos atentos, antenados às mudanças de legislação, prontos para ajudar nas questões ambientais, né? Com, não sei, talvez algo tipo, com o estreitamento da legislação ambiental, estamos prontos para te ajudar a resolver seus problemas. Muito nesse sentido, porque o que eu vejo da AMAT, que hoje tem uma adesão total em Caldas e que o pessoal gosta, né, paga porque gosta. Até porque é, assim, irrisório, eu acho que é uns R$ 300. Falo para o porte dos empreendimentos, né? Não, total. É um network, né? É um network que as pessoas ali fazem assembleia, procuram, a hora que tem uma demanda chama, e aí o pessoal vai compartilhar e tudo mais. Inclusive, Aí faz teve muito sentido. um pessoal aí de Uberlândia, que não sei se eles vieram através do Instagram, daquele Praia Clube, que eles acharam a AMAT. Eles estavam com problema lá com águas. Não é termal, mas e entraram em contato com a AMAT aqui em Caldas. Isso tem umas 2 semanas. Não sei Não, se já é fruto, né, do trabalho aí da V4. Mas assim, tem não tinha nada a ver com associar, porque eles não têm água termal, mas você vê que a logística é mais ou menos essa. O associado, ele tem esse suporte, né? até para fazer parte do ecossistema, né? Às vezes tem vamos supor um exemplo, eu quero abrir um clube aqui em Uberlândia, quero trabalhar com água termal, vamos supor, do Aquífero Guarani, qual que vai ser o melhor fornecedor, quem que vai me ajudar a defender isso, enfim, coisas nesse sentido. Eu nem sei se tem como fazer esse desvio, né, digamos assim, trazer lá do aquífero para cá, porque aqui Não, o o rio que aquífero banha a tem que estar no gente, local, né? eu acho meio difícil, eu não tenho certeza, mas eu acredito que a gente não está nesse caminho, no sentido da nossa cidade aqui. Mas talvez assim, nossa, eu quero entender se aqui tem água termal, né? Você vai precisar de um geólogo, você vai precisar licenciar, qual que é o caminho para isso, né? Então a MAT, ela encurta o caminho nesse sentido, né? Não, Por já ter maravilha, você passado já por tem as tudo pessoas isso. É, para indicar. Maravilha. Que aí, no caso, tem aqui o Quem Somos, né, que a gente vai também dentro disso agendar, ajustar, na verdade. E uma coisa que eu queria saber contigo, é se teria algum problema da gente falar dessa questão do que vocês defenderam sobre a CEFEM. eu acredito que não. É bom a gente validar isso com o Reinaldo e com o Fábio, que é presidente e vice-presidente, porque tudo isso é normal, é público, né? Fala assim, eles participam Sim, dos. Mas a gente tem que entender, né? Assim, a, o impacto disso, né? Apesar de ser público, tá lá em edital, diário oficial, não tá tipo usando como marketing, mas eu não vejo problema. Isso é normal, todos os setores estão lá dentro do Congresso e dentro dos conselhos defendendo o seu setor, porque o governo quer tirar e a gente quer brigar para pagar menos, né? Essa é a exatamente. lei. Recentemente também tem o estado de Goiás está querendo cobrar um imposto e tal, e a MAT foi e articulou e mostrou que é inconstitucional, porque depende da União, que no caso, a esfera federal, e ela já cobra, e isso seria uma dupla tributação. Então, você vê que está constantemente muito relacionado com isso. Então, talvez, acho que explorar isso um pouco mais seria legal, mas acho que é válido colocar isso em pauta, validar com o Fábio e com o Reinaldo, né? Eles dando o ok, eu acho que vale a pena explorar, né? Defendemos o Claro. setor, preocupamos com as suas contas, né? E uma coisa também que ficou na minha cabeça aqui, que seria interessante para a gente colocar no site, é falar de alguns parceiros que já fazem parte da AMAT, no caso de alguns associados, né?
que já fazem parte. Isso teria algum problema colocar isso no site, digamos assim? Conheço alguns dos nossos parceiros que já são associados, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não, e acho que ia ter uma Não? adesão, né? Aí talvez, mas aí no site vai ser mais em texto, né? Mas em texto, alguma coisa nesse sentido. E até surgiu uma dúvida também sobre essa questão do programador de vocês. Como que está esse acompanhamento aí dele? O que que ele vai realmente ajustar no site? Para a gente conseguir ajudar até em cobrar ele, para a gente conseguir entregar esse site o quanto antes para vocês. Então, eu não estou por dentro. O que vocês falaram em relação a esse programador? Eu não acompanhei lá o grupo, né? Mas vocês falaram de colocar informações, né, no site. Isso. Antes, quem estava por dentro disso era a Fernanda, né? Mas aí agora ela saiu, eu estou no lugar dela nessa parte. E aí ela me deixou a seguinte informação, que tem dados que são gerados 24 horas por dia, né? E alguns desses dados, eles são privados para o dono do poço. Só que tem outros que são interessantes divulgar no site, né, para chamar possíveis associados. E aí ela me falou o seguinte, que esses dados tem um programador da AMAT que está fazendo essa parte para poder gerar um link que a gente precisa para a gente poder dar seguimento aqui no site. Entendi. Tá. Não, aí é o seguinte, não tem um programador da AMAT. Não. Aí que eu precisava saber. Provavelmente isso vai ser comigo, aí eu tenho uma empresa que chama Geometric, e a gente presta serviço quase que para todos os mineradores de Caldas, uns 80%. E a gente monitora os poços deles 24 horas por dia. Tá? E aí talvez a gente filtrar essas informações, vocês me falarem como que elas seriam inseridas lá. Eu vou até compartilhar minha tela aqui. Por favor. Mostrar para vocês. Tá. Deixa eu ver. Só um minutinho. Janela. Aqui, né, um sistema que a gente tem, esse daqui é um poço, é o poço 206, ele pertence a um minerador, né, e aí aqui ele acompanha em tempo real. Qual que é a leitura do hidrômetro, quanto que ele já gastou dentro do que a Agência Nacional de Mineração permite, ela controla o consumo a cada 4 meses. Vamos supor, eles falam assim, em 4 meses você pode gastar 177 milhões, deixa eu ver, de cá, 27 milhões de litros em 4 meses. Esse minerador, por exemplo, ele gastou menos do que ele poderia. Já passou 51% do tempo, do quadrimestre, e ele gastou 34%. Ele poderia estar em 51%. Então, aqui a gente tem uma relação real do que foi explotado. Aqui em Caldas Novas, por exemplo, se eu somar o que esse poço consumiu, esse daqui já está quase estourado, né? Porque ele está... gente, até tem um alerta aqui. Mas o que esse poço consumiu, a gente vai ter, né, que em tempo real, a cada minuto isso daqui está atualizando, quantos milhões de litros de água foram utilizados hoje ou no mês em Caldas Novas. Aí a gente também tem outras questões, que é temperatura. Quando o poço está ligado, mostra aqui a temperatura, a profundidade do aquífero. Então, assim, o aquífero está monitorado em tempo real. Sei se, né, a gente tentar extrair alguma informação daqui, aí vocês tinham que validar, assim, o que pode ser interessante, que chama a atenção, né? A gente até montou uma página aqui, deixa eu ver, a sala de situação. Eu acho que ela não está aqui nesse... Mas que tem um resumo de tudo isso, né? Então, não sei, talvez mostrar alguma coisa assim que mostra as temperaturas, né? Temperatura é uma informação que todo mundo já sabe mais, né?
A outra coisa que a gente coloca também são as estações meteorológicas, né? Que tem algumas aqui, né? E está monitorando aqui em tempo real a insolação, vento, chuva, tudo isso é utilizado para pesquisa, né? Depois. Então, a gente pode mostrar isso ali, colocar um link, né? Incorporar um link no site, talvez, para o pessoal ver isso, né? Seria interessante, talvez, a quantidade de metro cúbico gerenciado pela AMAT. Isso é importante. Que aí, digamos assim, aí junta todos os clientes e a quantidade de metro cúbico hoje que tem disponível, que a AMAT hoje tem como gerenciamento, né, interno. Aqui, por exemplo, como que a Geometric surgiu? É obrigatório a instalação de telemetria, é uma legislação federal. Existiam empresas no mercado, mas elas cobravam valores que eram bem coerentes com as minerações gigantescas, igual lá em Catalão, você deve conhecer, está em Uberlândia, né? Que tem 7 mil funcionários, e a mineradora de água termal ela tem 2 funcionários, ela movimenta um volume menor. Então, os associados foram correr atrás de soluções e tudo mais, e aí eu acabei me envolvendo lá com eles, e a gente criou um produto que cabia no bolso do minerador. Então, assim, uma coisa que era completamente impossível de ser implantada, porque no mercado existia a telemetria, mas só pensando naqueles gigantes, né? Aí a associação negociou com a agência uma prorrogação de prazo para instalação. Então ela fez todo esse meio de campo, desenvolveu uma solução, desenvolveu um fornecedor, né? Então, falar assim, a Geometric foi cria disso, né? Foi cria do trabalho da associação que precisava de uma solução mais simplificada, né? Então, muito questão de defesa do setor, e talvez a gente colocar isso, né? Mas achar uma forma de diagramar isso, para não ficar uma coisa assim, a pessoa bate o olho nisso aqui e não entende nada, né? Sim. Tinha que achar uma forma mais didática de colocar aquilo ali, né? O que a gente pode fazer é que, digamos Um assim, reloginho desse daqui, né? Alguma coisa nesse sentido, tipo, a AMAT hoje cuida de deve dar o quê? Mais de 1 milhão de litros, de metros cúbicos de água hoje. Muito Milhões, mais. na verdade, né? Então, assim, seria um dado importante para a gente colocar. Hoje, os associados, com os nossos associados atuais, nós gerenciamos mais de, sei lá, 50 milhões de metros cúbicos por mês, enfim, E alguma talvez a coisa gente pode colocar um reloginho em tempo real, tipo aquele impostômetro que fica girando lá, né? Puxando aqui desse somatório de todos os poços. Isso seria bom. Talvez essa seria a Estamos informação. monitorando em tempo real e o negocinho lá girando, né? Show. Aí, no caso, Fábio, fonte é você quem vai fazer com o programador? Como que seria? Então, eu preciso entender o que vocês... Justamente isso, a gente já chegou agora, por exemplo, num dado. Vai ser um reloginho desse daqui girando, né? Somando o consumo de todos. Para eu poder te passar, tipo, um link, e aí você incorporar isso aí no site didático de Pode vocês de ser. alguma forma, né? As Isso seria estações bom. meteorológicas, da mesma forma, né? Eu te passar um link para você, tipo, acompanhe o clima das nossas estações. Aí eu te passar o link. São 3, né? Caldas e Rio Quente, e essa Serra das Caldas, que fica lá em cima da Serra de Caldas, ela tá offline, por questão de internet, aí a AMAT comprou uma Starlink, inclusive deve chegar essa semana, está previsto chegar essa semana, e ela vai voltar para o ar. Né? Aí talvez isso manifesta curiosidade, né? O associado talvez pode colocar lá uma estação dessa no empreendimento dele, né? Pode Aí ser, eu pode fazer falo sentido. com o nosso programador, então eu vou focar, eu acho que 2 coisas. Primeiro, o reloginho atualizando em tempo real, Isso tá? E a temperatura. Vou colocar a temperatura média da água de Caldas Novas neste momento. é uma E boa. aí ela As mexendo também. Aí informações vocês devemos. colocam, tem que pensar um termômetrozinho, né? Ele mexendo lá, algo assim. Né? Exatamente. Que no caso, se essas informações são importantes.
que aí isso também era um ponto que estava para a gente validar nessa reunião, porque assim, a gente precisa entregar o site o quanto antes, né, para vocês já começarem a usar ele. Então, assim, o quanto antes a gente conseguir deixar ele tudo belezinha, da nossa parte aqui, a gente vai realmente focar nisso agora, mudar essa comunicação, deixar ela mais próximo possível para as pessoas que são donas de fontes de águas termais e não necessariamente mineradores. Mineradores, correto. Esse termo a gente vai deixar mais específico para vocês internamente quando vai falar com o cliente, porque, querendo ou não, isso é mais parte jurídica, né? Então não faz tanto sentido. Até mesmo o cliente em si, ele só vai saber porque ele precisou lidar com isso em algum momento, né? Então, Verdade. Ele tá sabendo. E deixar isso tudo pronto. Aí, a gente vai deixar essa parte entregue e eu vou precisar o quanto antes desses links para a gente conseguir colocar eles aqui. Tá, eu vou passar para o Matheus, nosso programador. E enquanto isso, eu acho que vocês podem focar bastante nisso. Valida com o Fábio e com o Reinaldo essa questão que eu comentei da Cefem, dessa cobrança do Estado aí, né? Vocês falaram, não, parece que a AMAT articulou em relação à Cefem, da água termal, eles já vão saber. E eu acho que nessa quesito de, tipo assim, estamos reunidos em um lugar, né? O seu network está aqui. Participe, temos as soluções, né? Já estamos calejados, achar os termos para isso, né? Para te ajudar a economizar, para te ajudar a regularizar o seu negócio, né? Claro. Eu acho que nesse sentido seria mais interessante, porque para falar que a AMAT ajuda a economizar, talvez nessa questão, quando a gente defende o setor, e às vezes quem nem participava da AMAT se beneficiou daquela redução na legislação, mas às vezes a pessoa nem sabe que aquilo aconteceu. Né? Até dedução tributária também, às vezes, vamos supor, o meu estado ele decidiu que vai tributar 4% a mais por mês pelo fato de eu ter fonte de água termal, por exemplo. Porque não sei se isso é possível. É o que está mas acontecendo aqui em Goiás agora, o que eu te falei. Aí o Estado quer tarifar, mas a União já tarifa. E a legislação fala que é federal. Aí a AMAT está brigando agora, judicialmente, e já conseguiu parecer de procuradores que isso é inconstitucional e tudo mais. Né? Então é mais nesse sentido mesmo. E aí, sem falar na esfera de legislação e política, no sentido de network mesmo. Eu tenho um clube aqui, eu preciso de um fornecedor de filtro. Vai lá no grupo da AMAT e fala, pessoal, alguém precisou disso, pode me ajudar? Aí talvez numa dessa a pessoa economiza R$1 milhão, porque ia comprar de um fornecedor e comprou de outro e está pagando R$300 por mês. Tá? Então acho que focar nisso, né, de que a gente pode fornecer informações, encurtar caminhos, né, pode ser interessante. Eu, pelo menos, como minerador, enxergaria dessa forma. Não, com certeza, ajudou bastante essa sua visão, porque realmente, quando a gente pega que nem eu disse, na pesquisa que a gente estava fazendo, acaba que a gente fica num ambiente muito amplo, aí fica muito vago, né, a gente precisa entender qual que é a visão de vocês e o que vocês vivem na pele, para a gente conseguir ser mais assertivo até na comunicação. Então, essa questão do grupo exclusivo é um ponto bem, bem importante. É verdade. Então, acho que é isso, né? Eu vou correr aqui com o programador, então, agora ficou mais claro o que eu tenho que fornecer, e aí qualquer coisa vocês me avisem. Claro, a gente vai manter a comunicação. A Vitória, tá mudo, seu. Desculpa. Tinha só mais outra questão, José Fábio, que tinha ficado acordado de colocar na LP, né? Que são as regiões que a AMAT tem associados. É algo que tinha aqui na lista também dessas pendências. Ah, tá. Olha, hoje, eu acho que a gente está só em Goiás. Tem que confirmar isso lá com a Vivian. Vocês têm contato com a Vivian, né? A Vivian vai saber essa informação mais direta, até porque o Fábio e o Reinaldo são muito ocupados, então já pode encurtar caminho com ela. Hoje, se eu não me engano, é Caldas, Rio Quente e também acho que tem um associado da Chapada dos Veadeiros ali de Alto Paraíso, se eu não me engano. Mas às vezes até tem mais e eu não estou sabendo, né? Certo. Eu falo com ela, então. A gente até tem esse cliente meu, que eu comentei que é de São Paulo, que é minerador, tem um clube de água termal. Eu estou esperando o momento para abordar ele, sabe? Para ver se ele associa, porque pelo menos a gente botar um mapinha de São Paulo ali já dá um
opa, tem um associado em São Sim. Paulo, né? Já ajuda bastante. Principalmente para a gente buscar os de Olímpia, que também são São Paulo. Aí eles vão falar, nossa, olha, o pessoal ali, né? Isso mesmo. Entendeu? Então, eu vou confirmar com a Vivian, tá bom? Beleza. Acho que era isso, Júlio. Fechou. Deu para pegar bastante informação, né? Esclarecer muita coisa na nossa mente para a gente poder dar seguimento agora. Fábio, agradeço demais o seu tempo e todo o esclarecimento. Realmente foi muito esclarecedor, a palavra-chave é essa, de muita coisa que a gente precisava aqui. E logo mais a gente traz algumas atualizações que está sendo feita, a Vitória já vai pontuando tudo certinho. E precisar da gente também, dá o grito, só levantar as mãos que a gente está aqui. Tá, combinado então. Obrigado, Vitória. Obrigado, prazer. Eu que agradeço, querido. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.